Uma boa noite a todos, graças a Deus Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos dar continuidade à nossa carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15, versículo 34. A gente já está aqui no finalzinho da carta, falta só alguns versículos do capítulo 16, para que a gente possa encerrar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos fazer a leitura como a gente sempre faz, até o final do capítulo, e a gente volta no versículo 34. Deixa eu sair aqui da frente. A gente possa ler. Então, Paulo ele continua falando assim: recuperem o bom senso, como convém, e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo, segundo a vontade dele, e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. Cada estrela tem seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, o espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Recuperem o bom senso como convém e parem de pecar. Não, só 58. Não sei porque eu achei que era até o 60. Estou achando que estou esperando nível 59, 60. Vamos lá. Volta no versículo 30 e... Não, volta mais um pouquinho. Isso, no 33. Aí a gente lembra, nós vimos semana passada que Paulo fala assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Vimos que Paulo está falando isso, porque as pessoas da igreja estão sendo levadas a ouvir a doutrina errada de outros homens, a doutrina errada de outros pregadores da igreja, a doutrina errada de outros mestres.
Então Paulo está falando assim, não fiquem na companhia deles, porque eles vão corromper, eles vão destruir aquilo que vocês aprenderam de correto sobre nós, sobre a igreja. Versículo 34. Aí Paulo fala, recuperem o bom senso como convém e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. A grande questão que nós temos aqui é que Paulo agora ele vai dar uma repreensão, ele vai corrigir a igreja, ele vai exortar a igreja, falando assim, voltem a pensar, voltem a ser racionais. E ser racional aqui não é não ser espiritual, porque tem muita gente que acha que você ser uma pessoa racional, que pensa, que desenvolve raciocínio, isso vai fazer com que você não seja uma pessoa espiritual, o que não é verdade. Por conta disso, é muito mal interpretado o texto que fala que... como é que fala o texto, Jesus? Esqueci. Depois eu vou lembrar. Não vou lembrar agora. Não adianta. Quanto mais eu quiser lembrar, eu vou lembrar. A grande questão que Paulo está querendo fazer, ele fala assim, voltem-se para o bom senso, retornem para a mentalidade correta. E Paulo fala assim, voltem, recuperem o bom senso como convém e parem de pecar. Por que Paulo está botando isso? E no grego a gente tem a ideia de parar de pecar é parar agora de pecar. A ideia que se dá é que esses homens estão praticando um pecado contínuo e presente. Paulo não está falando no futuro, parem de pecar. Não, Paulo está falando assim, vocês já estão pecando, vocês já estão cometendo alguns pecados, parem com isso. Aí Paulo fala, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Paulo não está se referindo a pessoas novas convertidas. Paulo está falando que dentro daquela comunidade, dentro daquelas pessoas que ali estão, existem pessoas que estão ignorando o como servir a Deus. Não sejam ignorantes quanto a Deus. Porque, meu irmão, uma realidade que nós temos na igreja é que muitas pessoas aprendem, muitas pessoas escutam, muitas pessoas participam da quarta-feira, do domingo, da escola bíblica, participam de todo o evento que a igreja proporciona, mas ainda assim eles se tornam ignorantes quanto a Deus. Por quê? Porque querem. Porque a ignorância às vezes é uma escolha. Nós podemos escolher não ser e podemos escolher ser. Quando que nós escolhemos ser? Quando nós ouvimos e não queremos mudar, sabendo que a verdade é aquela. Então o que nós precisamos entender quando Paulo fala, pois alguns de vocês são ignorantes quanto a Deus, e Paulo ainda fala, e digo isso para a vergonha de vocês. Paulo quer que eles se sintam envergonhados, porque eles estão escolhendo agir de uma forma diferente daquela que eles aprenderam. Quando nós agimos de uma forma diferente daquela que a Bíblia nos manda agir, meu irmão, isso é uma vergonha para a gente. Isso é uma vergonha para a igreja, é uma vergonha para o reino de Deus, e é uma vergonha pessoal. Porque nos tornamos hipócritas. Quando a Bíblia nos manda ter uma conduta e nós escolhemos, por vontade própria, ter uma conduta diferente da qual a Bíblia nos manda ter. Então, o que nós devemos fazer é o que Paulo está falando. Parem de pecar. Parem de agir como vocês estão agindo. Voltem ao bom senso. Porque uma grande verdade e eu falo isso por experiência própria, porque muitas vezes eu sou assim, e muito mais vezes eu fui assim, é que quando eu acho que eu estou certo, meu irmão, eu acho que eu estou certo. Mesmo que tenha alguém me provando que eu estou errado. E muitas vezes eu sou assim. Até hoje com a minha esposa eu sou assim. Ela fala que eu estou errado, e eu insisto em estar certo. Porque acredito que estou certo. Porque estou convencido pelo meu próprio eu a estar certo. Mas a verdade é que eu estou errado. E quando eu caio em si, meu irmão, quando eu vou ler Bíblia, aí eu caio em si, eu falo assim, eu não estava certo, mas eu não posso falar. É porque, pastor Caio, quando a gente entende que estamos errados, a gente consegue mudar. Sim. Mas quando insistimos no erro, a gente vai sempre dar com a cara na porta, porque não vai conseguir mudar. Sim. É uma das coisas que eu falo com meu esposo em casa também. Algumas atitudes que ele fala, eu agi assim por causa de fulano.
eu agi assim por causa de ciclano. Eu falei, então, peraí, quer dizer que a sua atitude errada ou assertiva diante de Deus e não dos homens tem a ver com a função que alguém faz a você? Então, é um bate e volta? É o contrário do que a Bíblia diz. É o contrário do que Jesus Porque ensinou. Jesus fala que se alguém me bater, Que eu dei outra face. eu dei outra face, não devolvo na mesma moeda. Então, o que a missionária faz comigo não pode ser motivo para que a gente retribua. Eu não posso retribuir para ela do mesmo jeito, ou pior, retribuir para o Senhor. Sim. Que eu muitas das vezes não retribuo a ela, mas canalizo no Senhor. Sim. Recebi em casa, estou toda estressada, chego na igreja dando fora em todo mundo, porque eu estou estressada no meu trabalho, estou estressada em casa. Exatamente. Aí quem não tem nada a ver com isso acaba levando isso em conta. E às vezes isso acontece, eu falo para ele, quando você acredita que está certo, você não muda. Sim. Mas quando você entende que você está errado, não porque você acha, ou porque eu falei que você está errado, mas porque você porque foi a convencido, Bíblia exatamente. diz que você está errado. Sim. E isso que a senhora falou é muito interessante sobre o como nos comportamos porque estamos mal. Eu falo isso por mim mesmo. Minha esposa, às vezes até hoje, ela fala assim, você não faz isso, você não fala assim com fulano. Aí a minha desculpa é, mas você é minha esposa, você tem que aguentar minha carga emocional. Não, a verdade é essa, que ela não tem que aguentar minha carga emocional. Quem tem que aguentar é Deus. Eu tenho que me ajoelhar diante de Deus e descarregar em Deus. Mas eu fui muito difícil de lidar com isso. Porque eu cresci numa igreja familiar, e por ter crescido numa igreja familiar, a gente trazia os problemas de dentro da igreja para dentro de casa. Sim. E descarregava em quem? Na família, porque a gente só tem a família ali, eu vou descarregar no membro da igreja? Nunca. Mas isso não é uma mentalidade correta. Isso é muito interessante, pastor Caio, porque eu, em 25 anos de casado, eu fiz agora, eu sempre achei que o culpado era ele. Então eu falei, eu vou fazer psicanálise, eu vou ajudar o meu esposo. Eu acabei descobrindo que boa parte das nossas brigas a culpa era minha. Por quê? Porque nasci numa casa de mulheres, cresci criada por mulheres, e direcionar o governo da minha casa a quem de direito para mim foi difícil, né? É até hoje difícil, é até hoje complicado. Mas quando eu entendi no psicanálise que o problema foi como eu fui criada. E eu não só como eu fui criada, eu agradeço a Deus pela mulher que eu sou hoje, não de ontem, mas de hoje. Eu consegui passar o governo da casa para ele e me posicionar como mulher. E a passar a delegar para ele o que era dele. Que é o direito dele, sim. Que é o direito dele. E isso posiciona ele como marido. Porque até então eu era o homem da casa. Em vários quesitos. Como que uma mulher que se sente homem vai respeitar o homem da casa? Não tem como. E eu queria o respeito dele, queria a autoridade dele, mas não imputava a ele o dever que era dele. Sim, sim. E isso, quando eu percebi que isso foi erro meu, para voltar atrás, a gente está meio tropeçando, mas hoje ele está... Mas é um processo, porque não é uma coisa que a gente muda de um dia para o outro. Depois de 20 anos, 5 anos de retroceder, a gente está meio tropeçando, mas quando eu entendi que ele é reagente, eu comecei a mudar de outra forma. Sim. A não fazer aquela onda, botando na água e a onda bate. Eu já comecei a ir pela lateral, fazendo refletir para ele vir e eu não receber a onda de volta. Então, assim, e é exatamente isso. Eu não tinha percebido que essa palavra, no 1 Coríntios 15, retrata a nossa reação diante do pecado. Sim. Porque cometemos ele em vários aspectos. E sempre somos tendenciosos a culpar alguém por isso. O cara me fechou no trânsito, por isso que eu xinguei um palavrão. Estou dando um palavrão, não. Essa questão de ele foi grosseiro comigo, por isso que eu sou grossa com você. E isso, você está dizendo, se você fizer isso, você está montando o mundo espiritual que vai cair na sua cabeça. Sim. Aquela pirâmide, né? Hoje eu vim refletindo com o Espírito Santo a respeito do tolo que edifica algo
Sim. O sábio e o prudente que edifica Sobre na a rocha. rocha. Como que eu vou ter o trabalho de edificar algo que é tão difícil em cima de algo que vai derreter? Esse é muito burro. Eu vim pensando comigo, né? E ao Senhor. E aí chega aqui nessa palavra. Então, assim, a gente precisa entender isso, que é com a gente. Sim. E não com o outro. Por mais que eu ame meu marido, eu não vou salvá-lo. Sim. Eu posso direcionar a salvação, mas salvá-lo. Não tem como. Não tem como. E é muito interessante que nós vemos que Paulo ele já vai estar lidando com a igreja nessa situação, porque a igreja está se desviando da verdade, uma verdade que eles aprenderam, por dar ouvido a falsos mestres. Só que a grande questão aqui é que Paulo vai falar assim: isso é uma vergonha para vocês. É vergonhoso para vocês darem atenção a uma coisa que vai contra aquilo que vocês já aprenderam. Vocês já foram expostos a uma verdade, vocês já aprenderam sobre a verdade, mas agora vocês estão mudando, vocês estão voltando-se para outras coisas. Aí Paulo fala: parem de pecar e recuperem o bom senso, voltem a pensar novamente. Passa para o versículo 35 para mim, Rafael. Ai, bom senso. Aí Paulo fala assim: mas alguém pode perguntar, como que os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Lembrando que Paulo está falando isso no capítulo 15 porque eles estão em dúvida. Qual é a dúvida desse povo? Que eles não estão crendo mais na ressurreição. Eles acham que Jesus não vai, que Jesus não ressurgiu, que não teve uma ressurreição física de Jesus. Aí Paulo começa a adiantar, como se ele falasse assim: olha, vocês já podem me perguntar como é que os mortos ressuscitam, com que espécie de corpo virão. Versículo 36. Aí Paulo fala: insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Paulo usa uma metáfora sobre sementes e plantas, mas para ilustrar algo que é uma verdade, meu irmão. Toda semente que você planta, ela tem que morrer para virar a planta que você quer que ela vire. É natural. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quase todo mundo que frequentou a escola por um bom tempo teve que fazer a experiência do feijão, de plantar o carocinho de feijão no algodão, na terra, e esperar aquele feijão virar uma muda. Mas quando você olha, não tem mais casca de feijão, não tem nada. É só uma raiz com uma muda no algodão. A semente em si não existe mais. Por quê? Porque a semente tem que morrer, ela tem que ser destruída, para que aquilo que vai nascer a partir da semente, ela cresça. Aí Paulo fala: o que você semeia não nasce a não ser que morra. Versículo 37. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Aqui alguns podem até falar assim: ah, mas hoje em dia tem um enxerto, que você já pega a planta pequenininha e tal. Mas naquela época, meu irmão, não funcionava assim. A gente está falando de 2000 anos atrás. Paulo está falando assim: olha, quando você semeia uma semente de laranja, você não está semeando uma laranjeira incompleta. Você está semeando uma semente de laranja, como um simples grão. E um dia ele vai se tornar aquilo que você quer. Ou seja, se eu planto um caroço de manga hoje, eu espero um dia que dê uma mangueira. Mas eu não estou plantando uma mangueira, estou plantando um caroço de manga. Eu espero que aquilo vire uma mangueira. Eu espero um dia. Eu lembrei até da tua avó agora, não dá. Versículo 38. Aí Paulo fala assim: mas Deus lhe dá um corpo segundo a vontade dele, e de cada espécie de semente um corpo apropriado. Versículo 39, desculpa. Aí Paulo fala: nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra e os peixes têm outra. Até aqui é bem simples de a gente entender. Versículo 40. Aí Paulo fala: há corpos celestes. Paulo está exemplificando coisas que são diferentes. Olha, há corpos terrestres, contudo o esplendor dos corpos terrestres dos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. Aí Paulo fala: o corpo é semeado perecível e ressuscita imperecível. O que Paulo está falando para eles? Olha, quando nós morremos, o nosso corpo é semeado na terra.
E aquele corpo vai ser destruído, meu irmão. Quem já viu exumação, quem já participou de alguma, você sabe que quando você abre aquilo ali não tem mais nada. No máximo o cabelo e alguns ossos. Mas se você não encontra o mesmo corpo que foi enterrado, não está ali intacto. Ele é semeado perecível, ele vai estragar, ele vai apodrecer. E alguns falam assim, não pode cremar, porque é um pecado. Meu irmão, Deus vai fazer tudo. Se Deus fez a gente do barro, Ele faz da cinza, Ele faz do que não existe. Não tem isso. Aí ele fala assim, o que é semeado perecível, ressuscita imperecível. Ou seja, se foi semeado em forma mortal, ressuscita de forma imortal. Versículo 43. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Ou seja, enquanto somos semeados enquanto mortos em pecado, destruídos, enquanto alguns morrem por causa de câncer, por causa da Covid, como morreu por muito tempo, por causa de inúmeros fatores, acidentes, enquanto nós somos semeados em desonra, Paulo fala assim, quando ressuscitarmos, será em glória. Não será mais da forma que você morreu. A forma que fomos enterrados não é a forma que voltamos. Aí Paulo fala, é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Paulo faz um contraste. Se você vai em desonra, você volta em glória. Se você vai em fraqueza, você ressuscita em poder. Versículo 44. Mas isso aí está falando de morte física. Você morre fisicamente, mas quando ressuscitar, talvez fisicamente, mas com o corpo glorificado, você volta totalmente diferente. Tá, porque eu tinha entendido Pode falar. que era na morte espiritual a nível do batismo, né? Tipo, eu morri de pecado, eu para a glória de Deus, eu entendia que fosse... Você pode fazer essa alusão, mas o contexto imediato, que é o contexto que Paulo está trabalhando, é da ressurreição de Jesus e como que a gente vai ressuscitar. Eles estavam em dúvida, com que tipo de corpo que eu vou ressuscitar? Será que eu vou ressuscitar com o mesmo corpo que eu tenho? Vai ser igual? Tá? Essa é a ideia de Paulo aqui que ele está trabalhando. Aí Paulo fala assim, se é semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Vocês lembram muito bem que quando Jesus ressuscita, nós temos Jesus caminhando por 40 dias ali, e Jesus está fazendo feitos milagrosos ainda assim. Eles estão orando dentro de uma casa trancados e Jesus aparece dentro da casa. Um corpo físico não dá para fazer isso. Se a gente passar uma chave naquela porta ali, meu irmão, ninguém entra. Então o corpo que Jesus ressuscita não é um corpo físico normal. Mesmo que Jesus ainda vai comer com os discípulos. Mesmo que Tomé ainda vai encostar em Jesus. Porque se é espiritual, não tinha contato. Não é só espiritual a forma que Jesus está ressuscitando. Aí Paulo fala, se é semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Versículo 45, assim está escrito, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito que dá a vida. Tá? Aqui está tudo bem ainda, não tem nenhum mistério. Paulo está falando, o último Adão, primeiro ele foi formado do pó da terra, e depois Deus vai e sopra sobre suas narinas, sopra sobre ele o Espírito. O último Adão é o Espírito que dá a vida. Versículo 46. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural, depois dele o espiritual. Da mesma forma, seguimos lá em Gênesis ainda. Primeiro Deus forma o homem do pó da terra, depois Deus vai e sopra sobre ele o Espírito. Então, primeiro veio o natural e depois o espiritual. Tudo bem até aí. Versículo 47. Aí ele fala, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem é do céu. Não é a mesma questão. Paulo está fazendo uma diferença agora. Versículo 48. Os da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Primeira coisa que a gente tem que pensar, anjos não se parecem com Jesus. Anjos não se parecem com Jesus. Anjos não possuem o corpo que Jesus tem hoje. Tá? Anjos não têm corpo glorificado. Anjos são espíritos.
Jesus não é mais só espírito, porque Paulo está falando, olha, os da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu ao homem celestial. Ou seja, tem um homem no céu hoje, que é Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 49. Aí Paulo fala assim, como tivemos a imagem do homem terreno, como eu me parecia com Adão, assim teremos a imagem do homem celestial. Ou seja, se quando Deus me fez hoje, na minha herança, eu me pareço com Adão, a partir da minha ressurreição, eu não me pareço mais com Adão, eu me pareço com o homem celestial. Não tem mais em mim, e aqui, meu irmão, não é só a aparência física, é todo o contexto espiritual. Faz parte de todo o contexto espiritual. Paulo está falando assim, se a herança que você carregava de Adão, enquanto estava vivo, era uma, a partir da ressurreição, a herança agora é de Jesus. O pecado não está mais em você, a morte não habita mais em você, a morte não nos alcança mais, porque somos a imagem do homem celestial. Versículo 50. Aí Paulo fala, irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Paulo, volta lá, por favor. Paulo está literalmente falando mesmo, não tem como carne e sangue entrar no reino de Deus. E quando Paulo fala carne e sangue, ele está falando da nossa vivida agora. Não há possibilidade de herdar o reino de Deus na forma que nós estamos hoje. Porque em nós habita o pecado ainda. Porque em nós habita a herança de Adão ainda. Aí Paulo fala, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Não há possibilidade. 51. Eis que eu digo, aí Paulo fala assim, eis que eu vou dizer um mistério para vocês. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Por que Paulo está falando isso? Porque ele entende que quando Jesus voltar, vai ter gente que não vai ter morrido, não vai ter passado pela morte. Mas aí Paulo garante assim, olha, mesmo que você não passe pela morte, todos serão transformados. A transformação virá para todos. Versículo 52. Aí Paulo fala, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Aí Paulo fala, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. O que Paulo está falando? Paulo está falando assim, olha meu irmão, vai ser num piscar de olhos. Quando a trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão incorruptíveis. Meu irmão, isso está englobando todo tipo de gente. Todo tipo de gente que aceitou Jesus e morreu de forma desastrosa. Pensa no próprio Paulo. Paulo morre sem cabeça. Perecível. Sabe, Pedro morre de cabeça para baixo, vai dizer a tradição. Alguns foram queimados vivos, outros foram esquartejados, outros foram enforcados. Esses homens, eles morrem de forma corruptível, morrem de forma desastrosa, mas quando voltarem, voltarão perfeitos, incorruptíveis, sem nada para destruí-los. Aí Paulo fala, então esses que morreram vão ressuscitar incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, Paulo está pensando o quê? Uma coisa que a gente tem que entender, desde que Jesus subiu aos céus, eles esperavam que Jesus voltaria no outro dia. Ninguém da igreja pensava assim, não, Jesus vai demorar para voltar, não. Todos eles viviam a vida falando assim, Jesus vai voltar hoje, Jesus vai voltar amanhã, Jesus vai voltar, ele já está vindo. Então quando Paulo fala assim, e nós seremos transformados, é porque ele acredita que Jesus ainda ia voltar quando ele estivesse vivo. Eles não perderam a esperança que Jesus ia voltar. Eles não tinham essa noção de que Jesus está tardando. Não, para eles Jesus ia voltar, meu irmão. Então Paulo fala, nós seremos transformados. Aí Paulo fala assim, pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Está com o teu casaco aí? Me empresta ali comigo. Vem cá, Manu. Por favor.
Imagina, é para mim, é para você. Tá lá no céu, hein? Não dá nela, não. Ó, a ideia que Paulo está trazendo é que nós somos corruptíveis. As vestes que nos estão agora, elas são perecíveis, são destrutíveis. Mas Paulo fala assim, mas é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E a ideia que Paulo tem é literalmente como Jesus trazendo um manto e nos revestindo. Coloca esse cara aí agora. Eu deve trazer um que é maior. Mas a ideia, literalmente, que Paulo está falando é que aquilo que é corruptível tem que se revestir de algo incorruptível. Deus vai nos vestir com algo diferente. Deus vai tirar a nossa roupa mortal e vai nos colocar um manto santo que não pode ser destruído. Amém, Jesus. Entendeu? Aí Paulo fala, então o que é mortal se revestirá de imortalidade, será coberto por imortalidade. Aleluia. É uma veste que Deus tira. Pode ir, vai lá. Deus tira a nossa veste mortal do pecado e nos dá um manto santo que é feito a partir da imortalidade dele. Deus está replicando o que Jesus é em nós. É a mesma coisa que Jesus tirasse suas vestes e botasse em cada um de nós. Aquilo que eu visto, vocês vão vestir também. Aquilo que eu sou, vocês serão também. Então Paulo está falando assim, porque é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Versículo 54. Aí Paulo fala, porém, quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi tragada pela vitória. Aleluia. Eu não sei para quem já assistiu. Quem já assistiu? Eu vou usar isso como exemplo, tá, meu irmão? Senão é teologia, é só um exemplo. Mas a cultura está imersa no Evangelho, mesmo que eles não queiram. Tudo no mundo está participando do Evangelho, tem fragmentos do Evangelho, mesmo que eles não queiram. Não dá para fugir disso. Se você já assistiu Harry Potter, você lembra que no primeiro filme, o Harry ele ganha uma capa da invisibilidade. Se você nunca assistiu, assista. Você vai lembrar disso que eu estou falando. Só que a capa da invisibilidade dele é tão poderosa que faz com que ele possa se esconder até da própria morte, quando ele veste ela. O que Paulo, eu não estou falando que Paulo está pregando Harry Potter, eu estou falando que Harry Potter usou Paulo como referência. Brincadeira, tá, gente? Mas o que Paulo está falando é que quando formos revestidos por essa veste santa de Deus, a morte vai nos procurar, mas nós é que teremos engolido a morte. A morte virá atrás de nós, mas a verdade é que ela não nos achará. Por quê? Porque não somos mais corruptíveis, não somos mais mortais, somos imortais. Estamos usando as vestes de Deus, estamos usando a capa de Deus. Estamos iguais a Jesus Cristo, em forma imortal, não como Deus. Tá? Então Paulo fala, quando então você for revestido de imortalidade, quando então você for revestido de incorruptibilidade, a palavra está cumprida, a morte foi tragada pela vitória. Aleluia. Versículo 55. Aí Paulo fala, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? É uma pergunta. Se eu não me engano, esses dois textos fazem referência a Isaías 28. Procurei para mim, Rafael, Isaías 28.
28:5. Deixa eu ver se aqui no meu livro vai ter a referência. 55. 28. Vê se é assim. Ou estou falando besteira. Não. Mas coloca aí, Oséias 13:14. Oséias 13:14, eu sei que é. Isso, Oséias 13:14 é uma das referências. Mas Isaías também tem rima, mas eu não me lembro. Oséias 13:14. Isso. Oséias está falando assim: eu os retimirei das garras do Sheol, ou do Hades, ou do inferno, e os resgatarei da morte. Onde está a morte em suas pragas? Onde está a morte ou o inferno a sua destruição? O que ele está literalmente falando é isso: eu os redimirei, eu vou redimir vocês das garras do inferno, eu vou resgatar vocês das garras da morte. Volta lá para mim no 55 de 1 Coríntios 15. Aí Paulo vai fazer essa alusão. Então, quando nós fomos revestidos de imortalidade, então a declaração unânime é: onde está a morte, a sua vitória sobre nós? Qual o poder que a morte terá sobre nós? Qual o poder que a morte teve sobre Jesus, meu irmão? Nenhum. Onde está a morte, o seu aguilhão? Versículo 56. Aí Paulo vai fazer uma alusão falando assim: o aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é a lei. Olha isso, o que Paulo está falando, que o aguilhão da morte é o pecado. Paulo está falando assim: o instrumento de dor da morte é o pecado. O instrumento que a morte usa para nos alfinetar é o pecado, meu irmão. Só morremos por causa do pecado. Mas Paulo fala assim: e o poder do pecado é a lei. Mas por que Paulo fala isso? Porque se não tem lei, você não tem consciência de pecado. Por que Deus deu os 10 mandamentos? Para que o homem tivesse consciência do que é o pecado. Para que ele para que ele tivesse a consciência do quão pecador ele é, porque na verdade é que nós não conseguimos passar por 10 regras básicas. Nós somos tão caídos no pecado que nós não conseguimos cumprir 10 regrinhas que Deus estabeleceu. Porque se eu, meu irmão, não amo meu irmão, eu já estou errado. Se eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu já estou fora. Se eu cobiço a mulher do próximo, eu já estou fora. Se eu roubo, eu já estou fora. Se eu estou mentindo, eu já estou fora. O que Deus está mostrando quando Ele dá os 10 mandamentos, Ele está falando assim: tentem vocês cumprir os 10 para ver onde vocês vão. A verdade é que ninguém cumpre. O único que cumpriu os 10 mandamentos perfeitamente de ponta a ponta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Então, o que dá poder à morte é a lei. Por quê? Porque a lei nos mostra que nós somos pecadores. Porque seria injusto, meu irmão, se Deus nos condenasse assim, nós sabemos o que nós fazemos. Imagina se Deus nos condenássemos sem falar assim: por que nós vamos ser condenados? Não, porque eu quero. Porque eu não fui com a tua cara. Não, meu irmão. Deus, ele nos mostra quais são as características morais dele, o quem ele é, o que ele faz. E ele mostra pra gente e fala assim: vocês não conseguem cumprir isso aqui que eu estou pedindo. E eu não estou falando dos 613 mandamentos, não. Eu estou falando dos 10 só. Porque os 613 você até esquece isso. Nos 10, meu irmão, a gente sempre vai falhar em algum. A gente sempre vai errar em algum. Se não errou hoje, vai errar um dia ou errou no passado. Porque nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos de forma perfeita. Não dá. Pode falar, pastor. É aquela questão desse capítulo. Volta ali para mim, Raquel, por favor. Grilhão da morte é o pecado. E o pecado é a lei. A gente lembra
a regra que Deus dá para Adão. Está Uhum. explícito aí, né, pastor Caio? Sim. Não toque, não coma. Se comer, vai morrer. Ele peca e por isso morre. Sim. Por isso, Paulo dá essa questão, Paulo deixa tão afiado essa questão, lembrando que o Senhor nos deu uma escolha e nos dá uma escolha até hoje. E assim, olha, só morre porque peca. Se tu não peca, tu não morre, vai viver Sim. a vida. E a lei o pecado, você recebe a lei a partir do pecado, e a imputação dessa é a morte. Exatamente. Ou seja, ela cobra isso. Por isso que a morte não conseguiu prender Jesus. Porque ele não tinha pecado. Não tinha pecado. Exatamente. Não tinha como prender, não tinha como ela fazer o papel para que ela foi criada. Sim. Ela só podia levar o pecador, né? Como ele não tinha pecado, Exatamente. não pode levar. Já diz o texto, o salário do pecado é a morte. Morte. É muito poderoso. Então, É como é gostoso a gente destrinchar sim, versículo por versículo. Abre um leque na mente muito. da gente. E a gente vê que como eles usam referências da própria história deles para poder nos ensinar. Versículo 57. Muito maravilhoso. Aí Paulo fala assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está falando assim, meu irmão, a gente estava numa luta que a gente não ia vencer. A luta era entre eu e o Anderson Silva. Era eu e o Anderson Silva dentro de um octógono. Eu ia apanhar. Mas eu ia apanhar. Eu ia apanhar tanto que eu ia emagrecer de tanto apanhar. Mas Paulo está falando assim, mas graças a Deus. Não foi graças a mim. Eu não tinha habilidade para vencer isso. Eu não tinha capacitação para vencer essa luta. Eu não tinha como, com qualquer coisa que fosse me dada, eu não venceria essa batalha. Mas Paulo fala assim, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. O que Paulo está falando para a igreja de Corinto é: a vitória sobre a morte não veio por causa de você. Você não é digno disso. Você nem merece isso. Mas você foi imputada a você por causa de alguém. Você está usufruindo do trabalho de alguém. É por isso que orgulho não cabe dentro da igreja. Já viu gente orgulhosa que não sabe usufruir daquilo que alguém oferece? Não vou aceitar porque eu sou orgulhoso, eu quero conquistar o meu. Na igreja não dá para ser assim. Porque a igreja é o lugar onde a salvação é conquistada pelo trabalho de um só. Ou você aceita, ou você vai ser perdido, meu irmão. Ou você quebra o orgulho de eu tenho que aceitar o serviço que alguém fez por mim. Eu não posso me salvar. Eu não tenho capacidade para me salvar. Eu não tenho habilidade para me salvar. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Então o meu orgulho tem que ser reduzido a nada, para que eu aceite o trabalho que alguém fez por mim. Não dá para nós sermos orgulhosos dentro da igreja. Não cabe. Não cabe dentro de nós. Não cabe dentro do evangelho isso. Versículo 58. Aí Paulo fala assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. O que Paulo quer concluir com esses homens, meu irmão, com essa igreja, é assim: mantenham-se firmes naquilo que vocês estão recebendo. Sejam inabaláveis. Não sejam pessoas inconstantes. Aí Paulo fala: sejam dedicados à obra do Senhor. Meu irmão, quando Paulo está falando isso, ele está literalmente falando da obra da pregação, a obra do serviço. E infelizmente nós não podemos viver uma vida onde nós só pregamos dentro da igreja, onde nós só falamos de Jesus dentro da igreja, onde nós só vivemos o cristianismo dentro da igreja, porque isso não é obra do Senhor, meu irmão. Aqui é um lugar de nós termos comunhão, de vivermos comunidade, de experimentarmos uma parte do reino de Deus, mas a verdadeira obra do Senhor tem que ser feita lá fora.
É no meu trabalho, é no seu trabalho, é na sua faculdade, ou seja, é no ambiente que você está. Aí Paulo fala, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Quando trabalhamos em favor de Deus, quando trabalhamos na mentalidade do Senhor, quando trabalhamos na força do Senhor, o nosso trabalho não é inútil. Não é sobre resultado. Porque tem gente que acha que um trabalho só é útil, só tem boa utilidade quando ele traz resultado. Só que deixa eu te falar uma coisa, se o que garante que você tem um ministério útil é o quanto de pessoas aceitaram Jesus no seu ministério, você é um fracassado. Porque quem convence é o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Verdade, Jesus, aleluia. Eu não sou responsável por pessoas levantarem a mão, eu sou responsável por pregar. Verdade. Quem é responsável por pessoas levantarem a mão é o Espírito Santo. Aleluia. Se for da vontade dele, se for do desejo dele e ele convencer, amém. Por isso que eu não me importo se o ministério tem 50, 30 ou 100. Isso não determina que é um ministério útil ou não. Porque tem um monte de sinagoga de Satanás, onde centenas levantam a mão, e isso não significa nada. Não significa nada. Levantar a mão não significa que de fato aceitamos a Jesus Cristo. Nem passar pelo batismo às vezes significa que de fato aceitamos Jesus Cristo. Porque tem pessoas que batizam e nada muda na vida da pessoa. Nada muda. Batizou e não mudou nada. Passou-se 10 anos, passou-se 20 anos e nada mudou. Foi só um banho de piscina, como qualquer outro. Ou de rio, ou de seja onde foi batizado. Mas Paulo está falando assim, quando nós trabalhamos no Senhor, com a mentalidade de Jesus, o nosso trabalho nunca é inútil, meu irmão. A semente que nós lançamos nunca é infrutífera. Ela vai crescer, mas no tempo determinado que Deus quer que cresça. Não cabe a mim, não cabe a você determinar isso. Pode passar para o próximo, Abel. Vamos lá. Último capítulo de 1 Coríntios. Paulo vai encerrar com vários temas agora no capítulo 16. O primeiro deles é sobre a coleta para os santos. Aí Paulo fala assim, vamos ler o capítulo todo e a gente volta. Quanto à coleta para os santos, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os enviarei a Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno aí, para que me ajude a seguir a viagem aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor me permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, a festa de Pentecoste, no caso. Porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tome providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, pedi a ele que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis ir agora de jeito nenhum, mas irá quando a oportunidade for adequada. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto de Acaia, em que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles, e a todos os que cooperam e trabalham conosco.
Estefanas, Fortunato e Acaio, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Homens como estes merecem reconhecimento. A igreja da província da Ásia envia saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Pode voltar lá. Então vocês viram que ao finalzinho da carta, Paulo vai falar sobre várias coisas para encerrar. E uma das coisas que é interessante que Paulo começa a falar é que depois de doutrinar a igreja, corrigir a igreja, ensinar, incentivar a igreja, ele fala assim: quanto à coleta para os santos, faça como ordenei às igrejas da Galácia. Passa no versículo 2, para a gente ver uma coisa. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia em dinheiro, de acordo com sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. É engraçado nós vermos que não há muitos textos falando sobre dízimos e ofertas no Novo Testamento, mas toda vez que nós vemos falar sobre isso, nós vemos que, por exemplo, Paulo fala sobre proporção. É proporcional. O que isso significa? Significa que Paulo está falando para que separe-se a renda, separe-se o dinheiro que eu contribuo de acordo com o meu ganho. Então, quem ganha muito, dê muito. Quem ganha menos, dê menos. Ah, pastor Caio, mas o que é muito? Meu irmão, o que é muito é onde eu acredito que dói. Para mim, muito, quando se trata de dízimo e oferta, significa quando dói. Porque quando não me dói tirar R$5 do meu bolso para ofertar, quer dizer que talvez eu podia dar mais. Mas quando me dói, pelo menos eu estou fazendo minha particularidade. Muitas vezes aconteceu eu não ando com carteira mais, porque hoje em dia tudo é Pix, mas antigamente quando a gente andava com dinheiro físico, muita gente andava. Aconteceu muitas vezes eu ter uma nota de 2, de 5, de 20. E na hora da oferta eu sempre pegava de 2. Por quê? Porque não me doía. Não era incômodo nenhum. Muitas vezes eu já saí com o ministério de louvor para ministrar numa igreja e perguntar assim para eles: você trouxe oferta? Não. Não. Aí eu pegava um monte de nota de 2, que era o que eu tinha, já aconteceu às vezes. Eu falei assim: toma uma nota 2, toma uma nota 2, toma uma nota 2, toma uma nota 2, toma uma nota 2. Eu falei: vocês vão ofertar. Cada um vai entregar o teu. A gente vem na igreja do outro, a gente oferta. Mas muitas vezes, quando eu era mais novo, não me incomodava tirar R$2 de mim. Mas eu pensava assim: pô, se eu der 20, eu não vou conseguir comer depois, eu não vou conseguir fazer alguma coisa depois. Se eu der meus 20, eu não vou conseguir. Como é que eu vou ficar? E a grande verdade é que, para mim, quando se diz de acordo com sua renda, eu acho que é quando começa a nos incomodar. É onde eu penso: será mesmo que eu vou dar essa quantia para a igreja? Será mesmo que vale a pena eu dar essa quantia para a igreja? Será mesmo que eu quero dar essa quantia para a igreja? Porque, meu irmão, vamos ser sinceros, o cara que ganha 1.000, vamos botar um salário mínimo, ele tirar o 10% dele é uma coisa. Ele tirar 30% do salário dele é outra coisa. Se às vezes 10% já é difícil, imagina a gente tirar 30%. Não estou falando que ninguém tem que fazer isso não, tá? Só estou querendo que a gente chegue num raciocínio. Só que imagina o cara, sabe o que acontece muito aqui? Por exemplo, quem ganha 100 mil, ele não tem coragem de tirar 10 mil. Porque ele fala assim: 10 mil para a igreja é muita coisa. É muita
vê a quantia que ele vai dar, não a quantia que vai ficar com ele. Exatamente. Só que se a gente pensasse que fosse proporcional, meu irmão, para pensar proporcionalmente. Quem ganha 100 mil reais, tira 10 mil da sua renda, não é nada. Porque tem gente que não ganha 10 mil nem no mês. Precisa juntar 4 meses para juntar 10 mil. 5 meses. 6 meses. Tem gente que demora, em um ano trabalhado, ganha 20 no total. Então, por que, pastor, é proporcional? É proporcional por isso, porque não dói. Não vai fazer diferença nenhuma do cara que ganha 100 tirar 10. Mas será que faria diferença se ele ganhasse 100 e tirasse 60 e ficasse com 40? O problema é que a gente pensa que é o que a igreja merece, mas não é o que a igreja merece. Não tem a ver sobre a igreja, meu irmão. Não é sobre o que a igreja merece, é sobre o que o meu coração realmente quer dar de verdade. Vocês conhecem, por exemplo, a história do dono da Colgate. Dizimou e ofertou 90% da renda dele por anos. A gente não está falando de 20 mil, não, né? A gente está falando de milhões de reais, de dólares. Mas o que sobrava para ele ainda era muito dinheiro para ele. Ainda era muito dinheiro, exatamente. O que sobrava para ele ainda era muito dinheiro. Exatamente. Eu não estou pregando aqui na igreja socialismo, pelo amor de Deus, não é isso. Eu não estou pregando aqui nenhum tipo de mente socialista, esse tipo de coisa. Não é isso que eu estou falando. Mas a mentalidade que eu quero que a gente entenda é que o que é proporcional de verdade? Será que somos honestos no que é proporcional? Porque às vezes a gente não é honesto, meu irmão, no que é proporcional. Porque, por exemplo, eu conheço gente que ganha até bem e fala assim, não, mas eu não posso dizimar, eu não posso ofertar porque está apertado. E só vive apertado, mesmo ganhando bem. Então a questão não é se ele vai tirar 300 ou 400 do salário dele para ofertar e dizimar na igreja. A questão é que ele não está preparado. E a vida dele não flui financeiramente porque ele não está preparado para abrir mão. Não está. E enquanto a nossa vida é regida, é por isso que a Bíblia trata o dinheiro como Deus, como um Deus. Porque o dinheiro faz a gente fazer coisas que a gente nem imagina. A gente viu, um mês atrás quase, o menino que matou o pai, a mãe e o irmão para tentar sacar o FGTS do próprio pai. E a namorada assistindo, participando. 13 anos de idade. Querendo sacar 30 mil reais. Nem sei se chegou nesse tudo o valor do FGTS do pai do rapaz. Não sabia que não é nada. Porque para a idade dele era muito dinheiro. Exatamente. Mas é porque o dinheiro tem esse poder de influenciar nossa mente de uma forma tão negativa se a gente não toma cuidado, meu irmão. Então, é aquela questão, é você ser herdeiro com pensamento de escravo. É herdeiro, se você tem certeza que é filho do dono do ouro e da prata, por que esse pensamento pequeno? Sim. Eu sempre acreditei na semente do altar, pastor Caio. É algo que, sabe, está fundado em meu coração. E eu passei isso para uma amiga, ela, crente muitos anos, não dizimava, não ofertava, achava um absurdo. Conversando com ela, eu falei, faz um experimento de um mês. Não acredito no que eu estou falando para você, não. Faz um experimento de um mês. No final dos 30 dias, até a moto que ela queria comprar, ela conseguiu. Uhum. Ela disse que o dinheiro dela rendeu, que as compras dela... Ela é testemunho, eu estou dando testemunho de quem? Não é barganha, não. É algo que no mundo espiritual tem um poder sobrenatural. Eu não estou falando aqui de como é que se fala? De teologia, ou de teoria da prosperidade
alguém que Exemplos vivia. vivos. Eu posso dar o meu também, mas eu comprei uma casa sem dinheiro, um carro sem dinheiro, enfim, eu sei, sou exemplo vivo. Sou exemplo vivo disso. Eu sou exemplo vivo disso. Só que eu estou falando de alguém que durante anos não acreditava no poder do dízimo, da oferta, não acreditava. E hoje ela me mandou uma mensagem, falou, quero que você venha na minha casa, lá na minha casa. Eu comprei uma casa, a casa dos meus sonhos. Ela falou assim, eu não quero saber, aonde eu estiver, eu dou o meu dízimo, eu chego no altar e dou o meu dízimo. Então assim, o que Deus faz através do dízimo, e a oferta alçada, ela tem, eu não sei se ela tem um poder tanto quanto ou maior do que o dízimo, porque é algo sobrenatural. Quando você tira uma oferta, o que eu entendo, oferta alçada não é o que está sobrando, é uma oferta que você queima no coração aquele valor, queima o valor no coração e você deposita no altar. É sobrenatural o que Deus faz. Sim. E isso tem que sair do coração do servo de Deus, a questão do não vou dizimar, não vou falar, o pastor tem muito, a igreja tem muito. Esquece o pastor, esquece a igreja. Faz no altar, é como uma semente que você precisa germinar. Deposita ali com esse sentimento, esse pensamento, e você vai ver o que Deus vai fazer. Pastor, durante muito tempo eu fiquei com a minha mente cativa eu posso ter, mas eu não quero, isso aqui tá bom, um pequenininho tá bom, um pouquinho tá bom. Um dia o Espírito Santo de Deus voltou me esbofetear dizendo, uma herdeira com pensamento de escravo. Se Deus começou a queimar algo no teu coração, vai, porque Ele vai garantir. Sim. Você queria falar? O que acontece é o seguinte, o que acontece é que o amor ao dinheiro é o rei de todos os males, né? Sim. Diz a palavra de Deus. Então o que acontece? Existe, não só o pastor aqui, mas outros pastores que sempre falam da oferta, sempre fala, né? Quando fala de dinheiro, parece que é um tabu, é uma batalha espiritual, como realmente uma batalha espiritual, né? Nós, quando lemos a palavra aqui, quando fala, para trazer o dinheiro da terra para o tesouro, para que a gente mantivesse, aí você, às vezes nós falamos só naquilo ali. Trazei, o dinheiro da terra para o tesouro. Mas aí, quando Deus fala assim, fazer prova de mim, venir o céu e tal. Sim. Então acontece, nós temos que meditar nessa passagem, porque ele lê não só naquela base de trazer o dinheiro, mas no restante. Claro. Porque ele vai fazer prova de mim. Né? Como é que você vai fazer a prova de Deus? Aí tem muita gente que fala assim, se eu estou dando 10, eu quero 100. Né? Como muitas igrejas às vezes ensinam, você dá 1.000, você vai ganhar 10.000. Sim, sim. Então as pessoas dão ali, vou dar aqui, mas a pessoa uma vez não recebe. Sim. Então tudo eu acho que é o seguinte, é coração aberto. É claro, e assim, eu sou veementemente contra a teologia da prosperidade, tá? Isso aqui é uma coisa particular minha. Mas não sou contra ser próspero. É uma coisa totalmente diferente. O que a teologia da prosperidade prega é dê a Deus e Deus vai te dar de qualquer condição. Não, irmão, às vezes não. Às vezes não. Deus não tem obrigação nenhuma comigo. Pastor, no ano passado eu estava aqui falando, não sei se foi numa segunda-feira, eu sei que minha esposa estava internada, não sei se operou, eu vim aqui no culto. E aí eu peguei R$100 e botei ele isso eu nem contei, isso eu nunca contei aqui não, tá? Eu coloquei ele envelope. Eu vou botar R$100 no envelope. Mas, tipo assim, naquele dia eu coloquei, você foi coração, vou colocar lá. No outro dia, um cliente me ligou, tinha vendido um apartamento, a gente me ligou e falou, Alexandre, hoje vai sair um negócio. Então, naquele dia, à noite, todo dia de noite, eu estava com R$11.000 na minha conta. Sim. Então, tipo assim, eu não guardei por Deus, eu deixo, eu vi lá, meu Sim. foi rodar. E aconteceu algo. E são coisas que, às vezes, você quer, tem muitas vezes você quer dar, mas como você falou, existe aquela batalha espiritual. Vou dar, vou dar 10%, vou dar 20%. E aí a gente sempre olha para a quantia que vai, mas não a quantia que vai ficar. Exatamente. Né? Eu vou dar, como você falou, ele dava 90%, né? Sim. Mas os 10% para ele, ele vivia tranquilo, porque ele tinha dinheiro. Exatamente. Eu já contei isso aqui, eu vou contar porque a pastora falou ali, eu lembro disso. Por exemplo, uma das pessoas mais prósperas, as duas pessoas mais prósperas que eu conheço, vou ser sincero, meu pai e a minha sogra. Cara, a minha sogra é incrível. É incrível. Ela é professora, na verdade ela é supervisora hoje, mas eu tenho hora que eu acho que ela ganha 50 mil por mês. Eu faço assim. Mas parece. Não, mas não
Aí tá, a gente sabe que a realidade de um supervisor do Estado não é essa, verdade? Mas é. Mas eu fico vendo quantas pessoas ela abençoa e a vida dela simplesmente não para. A vida dela não para. E eu falo financeiramente, não trava, não para. Ela não ela é uma pessoa que está aberta a abençoar. Seja aqui, por exemplo, ela doa as panelas da igreja, seja no ministério, em qualquer lugar. Se ela vê genuinidade, se ela vê verdade, ela vai abençoar. E isso com a família dela, com quem seja. Meu pai também é do mesmo jeito. E assim, a verdade é que quanto mais nós somos doadores, mais prósperos nós somos, meu irmão. Pastor Caio, em setembro, vou fazer um ano agora, eu operei, meu esposo saiu de férias para cuidar de mim na cirurgia. Eu sou uma empresária autônoma, hoje uma grande empresária, ganho milhões. Amém, glória a Deus. E vou dizimar segundo, calma. É isso aí. E aí, meu esposo é CLT. Quem recebe férias sabe que não recebe, né? Vai voltar de férias. Exatamente. E eu operada. É só um adiantamento, mas não serve de nada. Eu operada, eu falo uma coisa pro senhor. Eu pago R$1.000 a minha casa, mensalmente. Fora todo. Eu sei que o gasto financeiro lá em casa vai de 3 a 4 mil. Até hoje eu não sei dizer para o senhor como foi que essa quantia foi paga. Sim. Como foi que nossos gastos, eu sem salário, ele sem salário. Como que deu certo? Como que foi? Lembrando que eu estava com uma loja, que só a loja me custava quase 2 mil. E como que eu quitei isso? Eu não sei dizer. Como que as compras do meu armário não se acabaram? Como que o meu freezer não ficou? Parecia que a carne estava brotando de dentro do freezer. Sim. Meu esposo é testemunha, minha filha é Não, testemunha. eu acredito que eu vivi isso. E nessa época, minha filha estava casada e estava ela, o marido desempregado, 2 crianças, meu esposo de férias em casa e eu. Eu acho que foi o mês mais frutífero e fecundo da minha casa. Nada parecia acabar. Foi algo surreal que nós vivemos naquele mês de setembro, vai fazer 1 ano. Deus, ele prosperou cada centavo naquele lugar, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu acredito. E eu falo isso para todo mundo. Não é aquela questão de eu vou dar 100 porque Deus vai me dar 200, não. Mas o altar, ele devolve. Sim. É nítido isso. Ele não tem como o altar não devolver. Não tem como. Eu vou compartilhar isso com vocês só para... Eu vivi esse tipo de experiência na época que eu estava no seminário. Vocês me vê brincando muito sobre escassez, mas a época que eu fiz seminário, que eu estava no meu seminário de teologia, eu vivi uma escassez. Aí meu gás durou 4 meses. A gente falou que o gás durou 4 meses. Eu vivi uma época de escassez, porque eu vivia do que minha mãe podia me mandar depois de pagar todas as despesas, porque ela pagava todas as minhas despesas. E teve uma hora que começou a ficar apertada e ela me mandava às vezes R$200 por mês para passar o mês inteiro. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar para a igreja, eu ganhava R$400 por mês para trabalhar. De meio-dia às 22, de segunda a sexta. Eu trabalhava de meio-dia às 10 da noite, de segunda a sexta, de segunda a sábado na igreja. Eu ganhava R$400 por mês. E quando eu comecei a namorar com a Fiamma, e a gente pensou em noivar, eu lembro que eu descia, já falei para vocês, eu descia do meu trabalho, porque a igreja tinha curso de padaria de graça. Então o pessoal que fazia curso fazia muito pão. Aí todo o ministério da igreja tinha o direito de ir lá e pegar 30 pães. Eu pegava os 30 pães, 11 e pouca da manhã, e levava para o meu trabalho, para os pastores tomarem café, eu ficava responsável de fazer café. Então sempre sobrava, às vezes, 10 pães, 15 pães, e os pastores não comiam tudo isso. Então o pastor já falava, leva para a tua república, leva para vocês comerem amanhã de manhã. Então eu descia, era uma rua grande, eu descia, e nesse dia eu descendo, tirando saco de pão assim, Deus falou para mim assim, você vai ganhar R$90 mil. Aqui eu vou continuar descendo, essa voz está falando na minha cabeça, é coisa de doido, gente. Porque
às vezes, quanto mais a voz de Deus fala, parece que mais incrédulo a gente fica. Aí, meu irmão, aquilo falou na minha cabeça. Eu não ouvi, mas falou dentro da minha cabeça: se fosse você, vai ganhar 90 mil reais. E eu estava planejando já casar. Aí eu chamei a Fiona, a gente só tinha esse horário para se ver, era 10 e pouca da noite, a gente ficava na calçada conversando. Eu falei assim: acredita que Deus me falou que a gente vai ganhar 90 mil reais? Aí ela: se Deus falou, está falado, só esperar. Passou o tempo, eu me formei. Antes de formar, na verdade, foi antes de formar. A gente começou a procurar, porque queria casar, mas não tinha onde morar. Eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro para servir na minha antiga igreja. E eu comecei a procurar um apartamento, e onde eu moro hoje, eu cheguei lá e falei assim: eu gostei daqui. Aí a dona, a antiga dona, os antigos donos falaram assim: é tanto, é 100 e poucos mil. Aí eu: Jesus, meu pai, de onde eu vou tirar esse dinheiro, Jesus? Eu não tenho nem bicicleta. Eu tinha vindo do seminário, meu irmão, eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro para juntar, eu não tinha como juntar dinheiro. Aí eu falei assim: Fiona, não tem como. Aí uma pessoa me emprestou um dinheiro, me emprestou 90 mil reais, que foi a entrada que me cobraram. Falaram assim para mim: se você me der 90 mil, 100. Hã? 100. Foi 100, né? Não tem. Aí eu falei assim: se vocês me derem 100 mil, a gente fecha negócio e o resto a gente parcela de alguma forma. Eu falei assim: não tem, eu não tinha nem 90 para ter 100. Aí a pessoa me emprestou 90. Eu casei devendo 90 mil, mais o restante do apartamento, mais 60 mil quase. Não, foi tudo isso? Foi tudo isso? 90 mil mais as prestações. Mais as prestações. Aí Desempregado, recém-casado. eu pensei assim: a gente vai se programar assim, a gente vai pagar tanto a pessoa que nos emprestou o dinheiro e vamos pagar a prestação. E o restante a gente vê o que vai dar. Meu irmão, de manhã. eu ganhava naquela época, quando eu casei, R$ 1.400, R$ 1.300, uma coisa assim. Só que a prestação do meu apartamento já era R$ 500 naquela época. E eu ia pagar mais 800 a pessoa do apartamento. Ou seja, eu ia pagar 1.300, ia me sobrar R$ 100 por mês para poder sobreviver. Eu não pensei nisso, não. Quando eu fui concluir ou pensar na primeira prestação, a pessoa virou para mim e falou assim: você não precisa pagar, não. O dinheiro é seu. Deus! Aí eu falei assim: não, jamais, que isso, 90 mil não. É o trabalho de uma vida. É o trabalho de uma vida. Meu irmão, 90 mil não é meus R$ 300 que eu dou por mês, não. É 90 mil, muito dinheiro. Aí eu falei assim: tá aqui, eu vou fazer Não, eu não quero. É de vocês. Quando eu descobri aquilo, eu fiquei em choque. Filma, lembra disso? Filma, lembra disso? Eu falei assim: eu caguei, eu já conheço, vai apresentar essa pessoa aí. Meu irmão, eu literalmente. Isso não termina aí. Porque a prestação do meu apartamento ficou combinada assim: nos 3 primeiros anos, você vai pagar 500. Nos 2 últimos anos, aumentava mais quanto? Ia para 1.200. Ia para 1.200, aumentava mais R$ 700. E eu tinha 3 anos para falar assim: em 3 anos eu tenho que virar um empresário para ganhar dinheiro. E vai aumentar R$ 700 na minha prestação, eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro. O pior não foi esse, o pior que foi quando passou-se um tempo, eu ainda ganhei esse carro que eu estou dirigindo. Esse carro que eu dirijo, meu irmão, eu paguei nem 80% do valor, 20% do valor dele, porque o restante foi doado. Quando chegou a época de aumentar a prestação, eu falei assim: Jesus, tem a prestação do carro, tem a prestação do apartamento, o que eu faço? Aí a pessoa falou para mim assim: a do carro não precisa pagar mais, fica só com a do apartamento. Meu Deus. E eu Recebi ajuda para o apartamento. ainda recebi ajuda para pagar o apartamento. Vou continuar ajudando no apartamento. Eu ainda recebi uma parte do apartamento ainda. Meu Deus, muito fiel, né? E até hoje eu fico assim: toda vez que eu entro no meu apartamento, eu amo minha casa,
Mas o sonho da minha vida é uma casa. Porque eu gosto de receber gente. Só que, meu irmão, tu vai na minha casa quando tá os jovens, fica todo mundo assim. Porque não dá para botar 16 pessoas numa sala, na minha sala. Não dá. E o sonho da minha casa é ter uma casa com quintal, para poder botar gente da igreja, fazer churrasco, para chamar todo mundo para a gente ter comunhão. E eu lembro uma vez que eu saí daqui da igreja, uma pessoa que nunca veio aqui, me parou e falou assim, você é pastor? Eu falei assim, eu vou dar um passo atrás, porque é de Deus, porque nunca me viu, nunca vi, sabe que eu sou pastor? Ela falou assim, Deus falou que vai te dar uma casa, desse e desse jeito. Aqui Jesus, eu orei isso ontem. Só Deus sabe disso que eu orei. Maravilhoso, né? Só Deus. Meu irmão, nem ela sabia disso. Já recebeu os 90 mil, não vou duvidar da casa. Aqui, e ela falou exatamente, a casa vai ser assim, e uma coisa que eu gosto é de churrasco, tá? E ela falou assim, e a casa vai ter uma área de churrasco para você convidar as pessoas que você quer. Aleluia! Quando ela falou isso para mim, a minha carne tremia, porque eu falei assim, meu irmão, o Deus que me deu 90 mil, ele vai me dar essa casa, seja onde for, seja eu ganhando 1.000, seja eu ganhando 2.000, eu não quero saber. Aleluia! E bota na lista de convidados. E a verdade é, meu irmão, que essas coisas Deus faz de uma forma inacreditável. Eu conto para vocês do meu pai me briga, uma coisa que meu pai me bate e fala que eu sou sem fé. Terça-feira ele olhou para mim, vou falar sério contigo. Eu falei, lá vem, pô. Tu tem que ter mais fé, cara. Tu é um pastor. Eu falei, mas eu não estou entendendo onde eu estou sem fé. Ele, fica quieto e escuta, você precisa ter mais fé. Não, foi eu 2 vezes. Aí eu, quieto estava, quieto fiquei. Eu falei assim, Jesus, não sei onde eu estou sem fé, mas vamos lá, vamos. Aumenta-nos a fé, Deus. Para quem conhece minha mãe e meu pai, a loja que nós temos hoje é uma loja própria, meu pai comprou toda aquela esquina ali. Mas antes, a gente era uma lojinha do lado da Maria, do barco da Maria ali. Uma lojinha muito pequena, né? É menor que é quase do tamanho da antiga sala das crianças. E era alugada. Onde é a loja dos meus pais, era uma padaria. E meu pai me mandou para o seminário. Minha mãe me mandou para o seminário sem ter condições de me mandar para o seminário. Eu nem casa tinha para morar, eles não tinham como pagar. Eles falaram assim, vamos ver o que Deus vai fazer. E meu pai descobriu que o cara da padaria ia passar o ponto. E falou com a minha mãe. Minha mãe virou e falou assim, César, a gente não tem dinheiro para isso. Eles vão pedir uma fortuna naquilo. Eles vão pedir muito dinheiro. A gente não tem dinheiro para comprar isso. A gente não tem dinheiro, não sobra dinheiro. E meu pai falou assim, Deus vai fazer. Meu pai falou assim mesmo, se o dono da padaria passar na frente do nosso comércio e me der bom dia, eu sei que é para eu comprar aquilo. E meu irmão, eu trabalhei naquele sacolão 6 anos. Aquele cara nunca passava na frente da loja. Porque a loja dele era depois da minha. Ele nunca passava. Meu pai fala que um dia de manhã, meu pai arrumando as frutas, esse homem passou e falou assim, César, bom dia. Eu bem estou querendo passar o ponto. Aí meu pai falou assim com ele, vamos conversar então. Meu pai não só passou o ponto, meu pai comprou o ponto. Aleluia! Meu pai comprou o ponto, comprou as kitnets de trás, comprou as lojas da frente, comprou tudo. E eu fico até hoje sempre assim, dinheiro e tudo. E a mãe da Fiamma, quando a loja era alugada, quando a loja que minha mãe era alugada, ela olhou e falou assim, sentado num caixote de laranja, ela olhou e falou assim, isso aqui vai ser seu, Michel. Isso aqui tudo vai ser de vocês, César. É meu pai. Eu não sei como. E meu irmão, o jeito que aconteceu foi milagre. Só Deus que faz. Só Deus que faz. Porque meus pais não moram em casa própria. Meus pais pagam aluguel até hoje. Mas o nível de... Meu irmão, meu pai é um ímpio, meu irmão. Meu pai não é crente. E o nível de fé que meu pai tem, às vezes me dá vergonha de conversar com ele. Me dá vergonha. Porque eu estava brincando com ele numa loja, falando assim, não, preciso ganhar mais dinheiro para poder trocar de carro. Ele, o problema é que você não sabe pedir, você não tem fé para pedir direito para o teu Deus. É, sobre isso. Aí eu tenho que ficar quieto. Eu sou um pastor mesmo, porque é pai da cara do meu pai. É meu pai que faz o quê? É meu pai. E
E ali a verdade é que às vezes a gente só não tem fé mesmo. Eu sempre usei ele para te motivar. Não, meu Deus usa meu pai não é para me ferrar. Paulo não podia lutar contra os aguilhões, Deus me usa para meu pai. Até hoje é o aguilhão que Deus fala assim: toma vergonha, toma vergonha. Pastor Caio, Pode falar. Deus sempre vai olhar a motivação do seu coração. Tem pessoas que questionam tudo, não faz nada e questionam muita coisa. Vou dar dízimo para cá, vou dar oferta para cá, vou dar para a igreja. Eu já sou da premissa, porque ano passado eu estava com pouco serviço. Aí eu falei, Senhor, eu vou dizimar em cima de um valor tal. O dia que eu não tiver dinheiro, eu uso o lixo do banco para poder completar o valor e vou todo mês. Isso foi em dezembro que eu fiz isso. Aí quando chegou no finalzinho de dezembro, eu falei assim para Deus, eu falei, todo mês, no ano de 2025, eu vou dar uma oferta ossada. Sem ter. Comecei a dar, primeiro mês, usei o lixo. Segundo mês, eu acho que usei o lixo até o terceiro. Depois as coisas começaram a se desenvolver e eu dou assim não com uma facilidade, mas Deus sempre manda para eu dar. Sim. Então, assim, a questão é que as pessoas questionam muito. Eu fui visitar um canal de clientes, ele até faleceu em março. Eu falei para ele, Deus me mostra que a vida de vocês não anda para frente, que vocês reclamam muito. Vocês têm casa própria, tem maquinário quitado, tem carro, tem isso, mas vocês reclamam muito, então a vida de vocês não anda para frente. Então, na igreja, as pessoas querem questionar muito, olhar muito para o lado, não quer fazer. Não fazer nada. E Deus vai ser pela tua motivação de fé. É claro. Se a tua fé estiver alinhada com as tuas palavras, o negócio vai andar. Mas, se não tiver, vai ficar reclamando, vai ver todo mundo passar pela frente e você fica E assim, meu irmão, só para a gente concluir, porque está na hora já, a verdade é que o Igor falou isso uma vez, que a gente prega que Deus é o Deus da provisão, mas a gente não acredita na hora do vamos ver. A gente duvida, e eu sou muito assim, eu sou incrédulo com algumas coisas, eu não tenho vergonha de falar. Tem muitas coisas que eu fico assim, não tem como, não é que não tem como para Deus, né? Que não tem como acontecer para mim. Mas a verdade é que quanto mais eu vivo, mais Deus prova. Cara, toma vergonha na tua cara, olha quantas coisas eu já fiz por você. Eu não sou incrédula para isso, eu sou ansiosa para ver. Também. Eu acredito tanto, que amanhã está lá. Eu acho que Deus não manda profeta para falar comigo para eu não ficar mais ansioso. Não é teu pai, que aí você Saber que está ali, entendeu? Tipo, vou abrir a porta e está ali. Sim. A ponto de, por exemplo, geralmente acontece isso comigo, eu estou num curso, eu estou em algum lugar que tem um sorteio. Se eu abrir a boca e dizer é meu. E isso acontece, fica todo mundo assim, não, tira a Dana, meu sobrenome, tira a Dana do sorteio, que ela vai ganhar. Não, gente, não vou ganhar não, porque eu não quero não, isso aí não me interessa. Mas eu quero aquilo ali, assim, é nesse nível de fé. E aí, claro que eu estou usando supérfluo, mas eu acredito no sobrenatural de Deus em relação às coisas. Quando o Senhor falou para mim, vir do recreio, eu falei para ele, eu só vou para o recreio se eu não morar em casa alugada e eu quero trabalhar perto de casa com um dia de bicicleta. Uhum. Não, eu não quero bicicleta, falta de vergonha na cara. Mas de bicicleta. Pastor Caio, eu assinei o contrato do aluguel do salão na mesma semana que eu assinei a compra da casa, sem um centavo. Sim. Então, assim, é sobre isso. O senhor falou, vai procurar casa, eu rindo, porque eu falei, estou procurando casa, não tem nem centavo. E eu ficava rindo sozinha pela rua, procurando casa, entrando, olhando, buscando, querendo, sem um centavo procurando casa para comprar. Quanto que você trava na fé? Quanto você tem de entrada? Nada, igual minha filha com Aceita a fé? Igual minha filha com vestido de novo. Então, assim, eu tenho fé, só que eu fico ansiosa Para ver, sim. para ver aquilo O problema é acontecer. que a gente só acredita quando as coisas acontecem. Sim. Hoje eu saí para trabalhar, fazer um trabalho na Barra, eu já estava agendando com um rapaz para ver um carro lá na Tatuara. E eu falei, pô, não vou não, porque ele não, vem aqui, eu fui lá hoje. Aí eu fui no meio do caminho, peguei um Uber, fui de Uber para Tatuara, eu peguei um e falei, pô, hoje eu vou sair de lá, eu falei assim, hoje eu vou sair de lá vitorioso, vou sair de lá. Mas eu falei assim, pô, mas se eu não sair com o carro também, eu vou sair vitorioso também. Uhum. E realmente não deu, a condição não deu. Eu falei, pô, não é a hora, deixa ela lá, entendeu? Porque tudo tem um tempo certo, né? Até porque a pessoa ficou muito alta. Eu falei, cara, eu não tenho condições.
Então, às vezes, assim, nós achamos que a gente deve glorificar Deus quando acontecem as coisas. Sim, Nós temos que glorificar também quando não acontece. claro. Entendeu? Então eu falei assim, eu vou lá, eu falei assim, eu vou sair lá vitorioso. Aí ele falou assim, mas se eu não conseguir, eu também vou sair vitorioso. Com certeza. Porque É uma perspectiva. outra coisa. Deus está no controle. Justamente. Então isso a gente falou, Deus ele olha para a gente como na segunda-feira, eu saí de casa, eu fiz um jejum, falei, Senhor, fala comigo, precisando que o Senhor fale comigo. E ele chega aqui, Deus falou muito comigo, com os dois valores quando trouxeram a palavra, o pastor também trouxe a palavra aqui, e Deus, uma palavra de incentivo para mim. Eu estava até conversando um pouquinho com o Valente, com o presbítero Luciano, e eu falei para ele, Luciano, eu preparei uma palavra, se Deus me dá uma oportunidade. Quando eu estava sentado aqui, Deus, na igreja, Deus mudou a palavra assim, não é mudar, Deus me deu outra palavra, no sentido de Êxodo 14, que foi que trouxe foi a irmã, né, de Êxodo 14. Aí eu estava sentado aqui, quando a irmã trouxe a educação, eu falei, caramba, Deus não queria que eu falasse, mas Deus queria Usou outra pessoa para falar assim. Aí eu falei, cara, eu tinha preparado uma palavra, mas pô, Deus está usando a irmã para falar comigo. É porque às vezes a gente queria falar, mas Deus queria que a gente ouvisse. Incentivar, porque Moisés, ele estava clamando, Deus falou, Moisés, explica mais a mim, ele pega então, divide a mão no meio, mas porque às vezes não é só clamar, trabalhar, você Ia ter uma atitude, exatamente. às vezes a porta está ali, mas às vezes você tem que abrir a porta, você tem que meter a mão, você tem que abrir a porta, às vezes não tem isso, às vezes Deus abre a porta, não vai cuidar. Você precisa Então, ter um passo em de nota da fé. pregação também, Deus falou comigo, Deus falou, muito obrigado, o Senhor falou comigo, então palavra para me incentivar a fazer, porque às vezes nós ficamos muito parados. Eu falo assim, eu estou muito parado, eu preciso me levantar, como o céu de Jericó. Clamou, chamou ele, levantou, e falou, o que é? Eu quero ver. Sim. Então, o Tiago não é visão, como o irmão falou aqui. Veio, né, nós temos que mudar do BH, né, para ela ver que a fonte estava ali. Sim, exatamente. Então, às vezes, é a nossa vida, nós temos que nos levantar para ver a provisão de Deus na nossa vida. Sim. É engraçado, é incoerente, pastor Caio, porque nós acreditamos que Deus abriu o mar vermelho há não sei quantos mil anos atrás e não temos fé para acreditar que Ele pode fazer agora. Sim. Temos fé para acreditar A gente tem fé que Jesus ressuscitou. uma idosa gerou e amamentou. Temos fé para acreditar na ressurreição de Cristo, de Lázaro, enfim, temos fé para acreditar na Bíblia e pregar, mas não temos fé. Na hora que é porque na hora do vamos ver, parece que a gente dá um. Não é muita incoerência isso? É muito Dá uma incoerência. Mas Deus é bom. O Deus é muito bom o O tempo tempo todo. todo, maravilhoso. Então, assim, meu irmão, só para a gente concluir só esse versículo, a grande questão é que às vezes os 10% não nos afetam e a gente está preso só no número. É o número. Entendeu? Às vezes a gente fica assim, 10%, mas a verdade é que 10% não muda em nada para a gente. Se a gente doasse 10, 20 ou 30, a gente ainda continuaria vivendo muito bem. Não estou falando que isso é o caso de alguém aqui da igreja, estou falando que isso é um caso geral. A verdade é que às vezes a gente fica tão preso, não, eu tenho que dar os 10. Se não for os 10, não vale. Não, meu irmão, você tem que dar onde mexe com você. E não é porque é a igreja, não é porque é o pastor, não é porque é o fulano, não é o ciclano, é porque eu quero mostrar para o meu Deus que se eu tenho porque Ele me deu. Então tirar uma parte não muda nada, porque quem me deu tem muito mais para me dar. Tá? Semana que vem a gente continua. Rafael, coloca o QR Code para mim, por favor. Esse versículo é muito interessante. Você pode meditar nele. Sim. Interessante. Meu irmão, você que vai dizimar, você vai ofertar, deixa eu sair aqui da frente do QR Code. Deixa eu fazer abrir meu celular. Lembrando que a nossa igreja tem metas e objetivos para serem concluídos. Nós confiamos em Deus, sabemos que Deus é poderoso para poder fazer, mas também nós precisamos fazer a nossa parte, tá? Então, você possa contribuir, tá bom? Vou esperar mais um pouquinho, para quem, não sei se tem alguém lendo o QR Code aí, se já leu, tá? Mas
que seja a bênção de Deus para você, você contribuir de alguma forma. Ravel, coloca para mim aí sexta-feira. Lembrando que sexta-feira nós temos oração aqui da igreja, tá? Você que estiver em casa, que não tiver nenhum compromisso ou algum nível de trabalho, você possa estar aqui na igreja orando, tá? Com as pessoas que têm se reunido aqui toda sexta-feira às 15 horas, porque oração literalmente é o que move a nossa vida espiritual, tá, meu irmão? Viver sem oração não tem como. Ser crente sem orar não dá, tá bom? Lembrando também que no domingo, no sábado, nós temos aqui a venda das quentinhas, tá? Você que ficou de trazer alguma coisa, que você que ofertou alguma coisa aí da comida, se não trouxe hoje, deixe amanhã aqui na igreja, tá bom? Por favor, para deixar adiantado para o pessoal, tá? Você que não comprou ou que vai pagar aqui na hora, manda uma mensagem para a Juliana ou para o Jean, tá? Pedindo lá a quantidade que você quer. Compre uma quentinha, mesmo que você não vá comer, abençoe a igreja, abençoe a vida de alguém com comida que às vezes precisa, tá bom? Para que a gente possa alcançar esse objetivo da compra da segunda parte da terceira mais rápido, tá? Para que a gente possa construir o templo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E também a gente tem os incendiados, tá? Queria pedir que você estivesse aqui participando com os jovens. A gente chama de culto jovem, mas é um culto da igreja, é para todo mundo, tá bom? Não é algo específico dos jovens, é um culto organizado pelo grupo jovem, mas que é para toda a igreja, tá bom? Não sei se vocês lembram do Daniel que pregou aqui, que foi o que encontrou o irmão, lembra disso? Que o pai dele falava com o pai, depois descobriu que tinha um irmão, depois descobriu uma família inteira. Então, é o evangelho de Daniel. E o Baiano aqui, acho que ele já veio aqui 1 milhão de vezes o Baiano, tá? E lembrando que domingo a gente tem escola bíblica, tá? A gente começou a nova lição, semana passada já começou a primeira, tá? Se você não tem a revista, se você ficou sem, procura o pastor. Lembrando que ele só dá a revista para quem está na escola bíblica, não adianta vir uma vez pedir uma revista que ele não vai dar, tá? E domingo a gente tem nosso culto da família, e na segunda-feira quem prega é o Sandro Saavedra. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Deus. O diácono Moisés também prega muito bem. Então, esse mês, eu vou ter a oportunidade de ministrar também numa segunda. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção de Deus para nossas vidas. Vamos ficar em pé, para a gente poder ir para nossas casas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Oportunidade essa que muitas nações aí fora, muitos povos, muitas igrejas não têm, Deus. Nós temos a oportunidade de nos deleitarmos na tua palavra, de abrirmos as Santas Escrituras, de esmiuçarmos cada uma delas. Então nós somos gratos ao Senhor por tudo isso. Deus, nós pedimos ao Senhor que guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, que nós possamos ser revestidos e guardados das ciladas de Satanás, que a nossa mente seja blindada sobre os dardos inflamados que o inimigo lança sobre nós. Guarda a tua igreja, os teus filhos que estão aqui, aqueles que não puderam estar, que nós possamos, Deus, ser ricamente abençoados. Leva teus filhos em segurança aos seus lares, aqueles que vão sair cedo para trabalhar amanhã, que têm suas tarefas, que elas sejam bem-sucedidas naquilo que eles se proporem a fazer. Essa é a minha oração nessa noite. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Somos Ministério Santo de Rei, conhecendo a Deus por intermédio da sua palavra. Vai com Deus, irmão. Deus abençoe sua noite. Parando, estava chegando